de ler, eu sou advogado, né? A gente precisa dizer lá no fim claramente o que a gente considerou daquele caso, e isso vem junto com uma hipótese diagnóstica. Não há outra saída, não dá para eu dizer vamos estudar mais alguns meses. Naqueles 20 dias é preciso tomar uma decisão. E, bem, é difícil também. O que é muito difícil, estabelecer o nexo não é fácil, né? Assim, o pessoal do CERJ estava aqui falando de todas as dificuldades, isso porque eles têm mais tempo, e mesmo assim é difícil, né? Vocês imaginam, são poucos contatos, tal, mas é preciso. Se não tiver um perito, os advogados, os profissionais da área do direito vão fazer essa decisão sem ter a formação, inclusive. Então, é preciso agir com essa velocidade do tempo, da celeridade processual. Ainda tem esse princípio da celeridade processual. Não pode haver um perito que impeça o bom andamento da justiça. As pessoas precisam da garantia dos seus direitos para ontem. A gente precisa pesar essas coisas, né? É por isso que o prazo é curto. Então, é difícil estabelecer um nexo, ainda mais com poucos contatos, como a gente tem, mas a gente faz essa construção, esse caminho metodológico, cada laudo é um mergulho mesmo naquele caso, né? Tanto de reflexão quanto de estudo, e algumas vezes a gente faz mais de uma entrevista com a pessoa, quando necessário, enfim, mas é dentro do prazo. Teve um caso que a gente pediu uma prorrogação, né, uma dilação do prazo, mas até agora foi um caso. Mas mesmo assim, a dilação é também uma coisa burocrática, você tem que pedir, justificar, pode ser que o juiz negue, né? Então, a gente tem feito um esforço grande de atender o primeiro prazo já demandado pelo juiz. E uma das outras dificuldades do nexo é a falta de referencial teórico sobre o assunto, assim. A gente tem falado muito disso, mas isso não está bem definido, sabe? São poucas pessoas estudando e falando disso e assumindo posições. Então, tem algumas vezes que a gente está estudando uma doença, e aí uma doença psicossomática, por exemplo, e aí tem o pessoal da psicanálise relacionando com questões da infância e pronto. Enquanto tem o pessoal da medicina relacionando com a genética e com as células tais e tais e pronto. Algum teórico fazendo essa passagem? Não tem. Não tem. A gente fica atrás procurando artigos, estudando livros, e existe aí um vazio na teoria, é difícil, não são muitas pessoas. Algumas doenças específicas, principalmente essas reumatológicas, tem um buraco aí na explicação dessas coisas. Não se acha causa orgânica, e as causas psicossomáticas estão bem definidas, é preciso estudar, né? Isso também é uma dificuldade do estabelecimento do nexo também, por um vazio de teorias e de estudiosos sobre o assunto. Né? Eu também queria convocá-los a estudar, a escrever sobre isso. A gente precisa ter argumentos. A gente está vendo os trabalhadores adoecendo e temos poucos argumentos teóricos para poder estabelecer um nexo. Bem, a gente está iniciando aí no nosso percurso, não é muito grande, a gente começou em agosto, né? E fizemos 5 laudos até agora, então a gente está construindo, como eu falei, cada processo é muita novidade, então a gente tem construído, e a gente veio mesmo conversar com vocês, com o CERJ, e pensar juntos também. A gente tem muitas respostas que a gente não tem ainda, mas as que a gente tiver, a gente está disposto a conversar aqui, né, Julia? Obrigada. Pessoal, então agora a gente passa para as questões que vocês possam ter, tanto para a primeira apresentação, para a apresentação na Paula e para essa. Quem tiver pergunta é só vir aqui e fazer. Eu tenho uma pergunta sobre a primeira palestra, né? Pode falar aqui, né? É para gravar. Alô? Então, Laís, você falou
falou que o motivo do sistema produtivo lá na empresa de ferroviária e tudo, seria mais uma submissão ao sistema exploratório, né, do trabalhador. Mas não tem um sentido econômico disso para a empresa? Eles não têm uma comparação entre o que era antes do sistema produtivo e o que é agora? Eles se respaldam nisso para continuar com esse sistema? Porque eu acho que, tomando parte como a empresa e o sentido dela de, enfim, econômico, dela lucrar e tudo mais, eu imagino que deve ter alguma coisa ali também que eles se baseiam nisso, entendeu? Talvez, não sei se você falou também eles abaixaram o cargo do supervisor, né, para inspetor, tudo assim, meio que teoricamente, aumentaram a atividade dele também. Então eu queria saber se tem nessa visão da empresa, se eles também argumentam nesse sentido para manter esse sistema produtivo também dos trabalhadores. Você veio da onde? Sou da UFOP. UFOP. Econômico tem, né? Sempre tem. Inclusive, assim, quando eu falo sistema explorador, ele tem a ver com os trabalhadores, quando eles se sentem pessoas que estão errando no trabalho e tem um coletivo enfraquecido, eles não têm nem muito espaço para reclamar direitos, aumento salarial, por exemplo. Eles têm aquelas questões também de não participação nos lucros e tal. Quando a função do supervisor para inspetor não teve uma alteração salarial assim, significativa. Não, nesse caso não. Mas, assim, o que a empresa fala disso? A empresa tem um documento de domínio público falando que depois dessa ferramenta tudo melhorou. Quando eu falo com vocês que não existe neutralidade nos dados, não existe mesmo, né? Assim, eles fizeram pesquisas lá, estatísticas e tudo melhorou. A taxa de acidentes caiu e tá tudo ótimo, assim. Só que, sabe, não é isso que os trabalhadores estão relatando. Como estão se medindo acidentes? Do que a gente está falando? Como eles estão medindo adoecimento? Então, existe assim, os meus dados, eles não correspondem ao que a empresa diz oficialmente, mas quando eu mostro isso para os gestores, eles ficam bem preocupados. Também parece que não houve um estudo qualitativo, parece que o meu é o primeiro, né? Então, houve um levantamento estatístico e que tipo de dado entrou nessa estatística? Então, eles têm uma versão oficial de que tudo melhorou, mas, né, quando a gente vai mesmo ouvir as pessoas que estão ali, inclusive aquelas que estão desde a época da rede, quando isso não existia, elas estão dizendo que a coisa ficou muito pior. Então, assim, questões econômicas com certeza são atravessadas. E a minha conclusão é principalmente essa, são os trabalhadores que estão ali sendo convencidos de que eles são ruins e que erram, eles têm muito pouca possibilidade de requerer, de reivindicar, né? E de transformar a situação de trabalho. Eu vou te dar um exemplo simples, assim, não é uma empresa que tem pouco dinheiro, é muito comum as locomotivas não terem ar-condicionado, é muito comum as pessoas, não sei por que raios, jogarem pedras nos maquinistas, existe uma cultura de apedrejamento de locomotiva, e aí é proibido pelo regulamento andar com a janela aberta. Agora, os trabalhadores fazem jornadas de 15 horas, ficam parados com a locomotiva horas sobre o sol, e a solução que a empresa dá é essa, de puni-los, porque eles fecham a janela, em vez de colocar uma grade, que deve custar, sei lá, quantas misérias para a empresa, um ar-condicionado que seria um mínimo de dignidade para alguém que está horas sobre o sol, 15 horas sobre o sol, né? Então, claro que tem questões econômicas que atravessam essa solução, né? E o trabalhador que está ali sendo punido, ele não está reivindicando grade, muito menos ar-condicionado. Ele está tentando fechar a janela rápido quando o inspetor o vê de janela aberta. Mais perguntas? Eu vou fazer uma então, duas, três. Uma de cada vez. Primeiro é o seguinte, em relação à sua primeira apresentação, você mencionou no slide que teve como referência a ergonologia e psicossociologia, mas na apresentação você também falou da clínica da atividade da ergonomia. Então, é só uma pergunta assim, se você consegue, na apresentação, na análise, na construção de um argumento, você consegue diferenciar quando que você está falando de uma teoria ou outra, ou se você consegue discriminar isso, as contribuições de cada um.
pergunta de banca, parece, né? Uai, não exatamente, em alguns momentos sim. Eu acho que essas clínicas, elas se atravessam, contribuem uma para a outra, mas alguns conceitos são específicos mesmo, assim. E quando eu falo da ergologia e da psicossociologia, é porque elas foram a principal escolha, mas essas outras teorias certamente também contribuíram para a construção da dissertação. Para mim fica um pouco mais fácil, porque o capítulo da história do trem, assim, que eu explico o trabalho, ele é majoritariamente atravessado pelos conceitos da ergologia, então fica fácil dizer aí. Só que, com certeza, quando eu falo de confrontação, eu estou falando de ergonomia, né? Os conceitos da ergologia, a ergonomia é propedêutica da ergologia, então a ergologia é o pano de fundo disso, né? A ergonomia é o pano de fundo da dissertação toda, né? A gente está falando de trabalho. Enfim, a clínica da atividade também ela tem contribuições na dissertação em pontos mais específicos, porque realmente não foi o foco, né? Não se usou uma metodologia que é sugerida pelo Iviclo, enfim, mas ela contribui principalmente em dois momentos, nesse de pensar como o trabalho do pesquisador faz uma atividade sobre a atividade, né, de como isso provoca a reflexão da atividade, e isso tanto na descrição metodológica, mas quanto no olhar das considerações finais, porque, né, é preciso entender, a partir da clínica da atividade fica evidente entender que a pesquisa sempre gera uma intervenção, porque ela gera atividade de reflexão sobre a atividade. E a psicossociologia fica mais clara também no capítulo dessa gestão punitiva, principalmente por causa do referencial teórico do Goulejat, e também quando a gente trabalha essa questão da demanda e da encomenda. Mas elas se atravessam. Algumas vezes é possível definir os conceitos, outras não. Acho que é uma pegadinha mesmo, sua pergunta. A segunda pergunta é já para a segunda apresentação. Eu acho que quando você falou que estava fazendo o laudo, eu achei muito interessante, porque de alguma forma você vai para uma fronteira, vamos dizer assim, de uma fronteira de conceitos, né, de saúde, de trabalho, que, como você apontou na formação, isso esbarra, né? Então eu queria saber de você se você já imaginava isso, se você já tinha a dimensão dessa dramática, se iria se deparar com essa fronteira, ou com essa barreira, né? Porque, de alguma forma, para que a gente consiga estabelecer nexo, ou então conseguir desenvolver estudos que façam essa relação, a gente precisa vencer algumas barreiras epistemológicas, ontológicas, que fecham, né, numa determinada perspectiva. Você já tinha essa expectativa, e aí como é que você fez para ir enfrentando isso? Não. Não tinha noção nenhuma do quão profunda é essa cratera. Isso é um trabalho extremamente desafiador. Eu tive muita sorte de encontrar a Júlia no meu caminho, porque ela me ajuda demais. A gente discute, assim, às vezes domingo de madrugada, porque o laudo é para amanhã e a gente ainda está em dúvida do que a gente vai escrever nessas considerações finais. É um trabalho extremamente desafiador. Essas questões com as outras áreas, de estabelecer, de falar de hipótese diagnóstica, do prazo, da dimensão, do sofrimento das pessoas, de conseguir colocar em palavras, de tentar convencer o juiz, de ter que desconfiar que um trabalhador está tentando passar a perna. Não, a gente não tinha noção, e a gente tem realmente todos os casos nos trazem pelo menos uns 7 problemas novos. É claro, a gente está começando, foram 5 laudos, realmente, mas eu não acho que isso vai mudar daqui mais 5, sabe? Cada caso realmente é de uma profundidade, assim. Você quer falar, Júlia?
sua experiência como aluna? Bom, como a Laís falou, tem sido extremamente desafiador para mim também, e tem sido uma experiência muito rica, justamente por eu estar ainda na graduação e já estar acompanhando esse trabalho, né, para o judiciário, principalmente por estar acompanhando a Laís e construindo essa experiência juntas. Porque desde o início a gente começou a construir isso juntas, né, Laís? Como a Laís já mencionou, a gente discute muito e eu tenho aprendido bastante com isso, tem sido uma experiência muito rica mesmo. Mas com o tempo você vai pegar os macetes, né, Laís? Pode ser. Vou saber fazer. Mais alguma questão, gente? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Agora para a Ana Paula, então. E vocês, Ana Paula, quando vocês se deparam com essas barreiras, como é que vocês se viram? É muito complicado, assim. Outro dia eu me debati com um caso que era um sindicato que foi procurar a gente e o médico do Sereste é o médico da empresa. E aí a gente já, anteriormente aos casos chegarem, alguns casos que eles já colocaram para nós, eu, Lena, Terezinha, a gente já vem conversando para pensar o que a gente vai fazer o dia que esse paciente chegar. Né, Lena? A questão do nosso médico